É o seguinte, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer seu GTA V sair disso para isso. O foco aqui será em aprimorar o GTA V utilizando de mods, com melhorias visuais, de texturas e gameplay, usando poucos mods e somente o necessário, assim criando a verdadeira versão definitiva para você aquecer para o GTA 6. Vamos lá, deixe-me ressaltar alguns pontos aqui no início. O primeiro é que usaremos a versão Enhanced do GTA V, porque apesar de até o momento desse vídeo ela ainda estar engatinhando no quesito mods, atualmente eu acredito que ela tem os mods suficientes e necessários para a proposta desse vídeo, que é a de aprimorar a experiência do GTA V. Fora que ela tem um visual mais bonito que a Legacy, devido ao seu suporte às tecnologias de Ray Tracing. O segundo ponto é que usaremos poucos mods, nada mirabolante. Esse vídeo é uma dica para quem quer só rezerar o GTA V mantendo fidelidade e não quer quebrar a cabeça com dezenas de mods. Não é uma das minhas clássicas remasterizações com mods, até porque eu já fiz isso na versão Legacy e inclusive é meu vídeo mais conhecido. Ainda assim, o resultado final desse vídeo aqui gerou o que pra mim é o GTA V mais realista que eu já vi. Particularmente, eu acredito que esses gráficos aqui devem no mínimo beirar o que veremos no GTA 6. Mas, em contraponto, tá pesado. Pra rodar isso aqui em alta qualidade, tem que ter uma configuração forte, mas aí você vai ajustando depois se necessário. E último ponto, mas não menos importante, existem alguns mods pagos no meio dessa lista. Irei avisar quando eles forem citados, porém, eles só acrescentam mais ao resultado final. A maioria é gratuito e você encontra na Nexus Mods. Agora vamos aos trabalhos. Antes de qualquer coisa, vamos preparar nosso GTA V limpo. Primeiramente, criando um backup dos arquivos originais. E depois entrando no game para configurar o brilho, que é recomendável deixar abaixo de 50% porque sim, impacta no visual do jogo. E depois as configurações gráficas. As minhas estão dessa forma. Quase tudo no máximo e com DLSS em qualidade. Olha a diferença do GTA V no Ultra para o GTA V Enhanced no Ultra. Uma diferença considerável. Bom, é isso, vamos ao que interessa, os mods. Eu utilizei um total de 14 mods nesse aprimoramento e eu dividi eles em 3 tipos: essenciais, visuais e gameplay. Inclusive, a ordem de apresentação é também a ordem de instalação deles, com exceção de um mod, irei avisar qual é. Vale lembrar que os membros Cyborg aqui do canal têm acesso às mod lists de todos os meus vídeos, incluindo esse aqui. São PDFs com todos os links para as páginas dos mods citados. Se for pago, é a página do criador para comprar. Ah, e tem também o tutorial detalhadinho desse vídeo aqui, fazendo o processo de instalação dos mods do zero. Enfim, vamos começar, é claro, com os mods essenciais. Quando o assunto é mods para o GTA V, sempre começamos com o Script Hook 5. É o mod essencial para o funcionamento dos outros mods. Inclusive, sempre que o GTA V atualiza, você tem que atualizar ele também, para que tudo siga funcionando. E sua instalação é simples, é só arrastar esses 3 arquivos para a pasta do jogo, e pronto. O próximo é o Rampage Trainer, um mod menu somente para facilitar os testes dentro do jogo, mas acho interessante sempre ter o mod menu em um jogo modificado para contornar possíveis problemas ou bugs. E a sua instalação é simples, bastando arrastar esses arquivos aqui para a pasta do jogo. O próximo seria o Enhanced Game Config, e disse que seria porque ele é o mod que está fora da ordem de instalação. Se eu instalasse ele agora, seria substituindo o arquivo original do jogo, porém eu não preciso fazer isso, ele logo será instalado. Mas cito ele agora porque ele se encaixa como um dos mods essenciais para o game. Quando eu citá-lo novamente, eu explico sobre ele. Assim finalizamos os mods essenciais, mas eu abro um aspa aqui que é a de que esses mods são essenciais para esse conjunto de mods. Existem outros mods que também são extremamente necessários para você usar com algum tipo de mod específico, mas nesse caso, nessa lista, só precisamos desses 4 citados. E falando em precisar, para esse canal aqui ir bem, ele precisa do seu like. Então se puder tirar uns segundinhos para dar essa moral aí, serei extremamente grato. Não vou nem enrolar. Muito obrigado a você que deixou e vamos continuar. E agora partimos para o próximo segmento, que são os mods visuais. Push, let's get out of here. Shit, man, we screwed.
Assim como no vídeo da versão Legacy, que inclusive muita coisa desse vídeo aqui vai ser parecida com aquele, o mod base de toda essa mudança no nosso game é o Natural Visual Enhanced. Provavelmente o mod mais famoso do GTA V, responsável por alterar diversas coisas dentro do game, desde texturas, a efeitos e, claro, a mudança gráfica. Nessa versão, esse mod se aproveita bastante das tecnologias de Ray Tracing, dando mais destaque a elas, e a aparência que o game fica é essa, bem mais natural, como o seu nome diz, e realista. O up visual que dá no GTA V é surpreendente e o melhor, possui uma instalação super fácil, bastando jogar esses arquivos dentro da pasta do jogo. Ele possui essa pasta chamada Onigiri, não sei se eu pronunciei certo, que faz o trabalho da nossa famosa pasta mods da versão Legacy. Quem já modificou aquela versão sabe do que eu tô falando, e é nela que os mods irão daqui pra frente, e assim não substituirão os arquivos originais. Pra quem veio do GTA San Andreas, é a nossa mod loader. Inclusive, agora sim podemos voltar ao Enhanced Game Config, porque iremos jogar o arquivo Game Config na pasta Data, indo em Onigiri, depois Common e por fim a pasta Data. Assim o mod Game Config poderá funcionar sem modificar o arquivo original do jogo, e o que a Game Config faz é alterar valores e diversos limites da geração do game, fazendo com que possamos funcionar melhor com muito mais mods instalados, e adicionando coisas. Bom, somente o Natural Vision já é o suficiente para quem busca um up visual no GTA V para rezerar, mas claro que dá para fazer mais. Eu incrementei o visual do Natural Vision usando o QuantV. Esse é o primeiro mod pago dessa lista, mas como falei no início, ele só incrementa essa mod list. Eu usei ele para dar um contraste a mais no game, fortalecendo os tons de preto, tanto que na instalação dele eu só usei seus arquivos do Reshade, joguei na pasta do jogo para ativar junto com as configurações do Natural Vision dentro do game, e terei esse visual mais encorpado. Uma mudança razoável e que valia a pena pra mim que já tinha ele aqui. Agora vamos acrescentar texturas juntos ao NVE, com uma sequência de mods que são pagos, mas que sinceramente acrescentam e muito no visual final do game, porque assim como eu comentei no meu vídeo da versão Legacy, o que mais me incomoda no GTA V é a falta de vegetação. E saber que os mesmos mods que corrigiram esse problema lá na versão Legacy já vieram para a versão Enhanced até me animou, porque fariam muita falta nessa mod list. Porém, em contraparte, são os mods que mais pesam no FPS nessa mod list, então se você não tem uma configuração forte para rodar eles, mantenha-se nos mods gratuitos citados até aqui. Mas relaxa que eu vou explicar melhor sobre isso. Vamos começar pelos mais leves, sendo o primeiro o GTA V Remastered Ultimate. Esse mod basicamente dá vida à cidade de Los Santos, adicionando bem mais vegetação e objetos, o que incrementa muito na aparência da cidade. Temos esse mapa que mostra todas as áreas que tiveram objetos adicionados. É muita coisa. Inclusive na nota do autor temos uma overview do que foi adicionado e a quantidade. E lá embaixo vemos 31.427 adições. Algo muito da hora. E sim, por incrível que pareça, não pesou tanto no FPS. Olha o comparativo lado a lado, sem o mod e com o mod. Eu diria que perdemos uns 5 FPS, no pior dos casos uns 10. Para minha configuração aqui, ainda é aceitável. Agora saindo um pouco de Los Santos, temos o Forest of San Andreas Ultimate, que adiciona muito mais vegetação, tanto no sul, na saidinha de Los Santos, quanto no norte do mapa, em torno do Monte Chiliad. Novamente temos os mapas das duas áreas para vermos toda a área melhorada por esse mod, e também o overview do autor, sobre a quantidade de adições, sendo 44.703 adições no norte e 39.096 no sul, um total de 83.799 adições por parte desse mod. É surreal. E no quesito FPS também não se tinha um grande impacto, novamente uma perca de no mínimo 5 FPS e no máximo uns 10. Pra mim ainda vale muito a pena. Por fim, tem mais um mod, porém ele sim é realmente pesado. Eu vou explicar como eu usei ele, mas fica de dica aqui, esses dois mods de vegetação que mostrei já são o suficiente para uma aparência renovada em todo o mapa do GTA V. O próximo é mais para quem tem configurações mais fortes e ainda tá com performance sobrando. Dica dada, vamos para o mod que é o Lively World Expansion. Esse mod é o mais pesado porque no quesito vegetação ele dá um show. Ele adiciona vegetação e objetos por todo o mapa do jogo, em grande quantidade, texturas em ótima qualidade e que sozinho dá um baita up visual no jogo. É algo digno de um GTA de nova geração, muito da hora mesmo. Mas como já citado, isso tudo pesa. Eu utilizando esse mod no seu preset médio, sem nenhum outro mod de vegetação, funcionava legal em Los Santos, mas o FPS ia despencando conforme eu ia indo para Sandy Shores, fazendo eu perder incríveis 30 a 40 FPS durante o caminho. Olha meu FPS em Los Santos e agora olha meu FPS em Sandy Shores.
Por sorte, esse mod é dividido em 4 partes, e temos os mapas dessas 4 partes para sabermos quais é mais interessante instalar. Inclusive, se instalar ele completo, essas serão todas as áreas que esse mod irá adicionar seus objetos e vegetação. Mas aqui eu adicionei somente as partes relacionadas à cidade e as relacionadas ao deserto. Acredito que elas complementam muito bem os outros 2 mods de vegetação que apresentei anteriormente. Mas você pode usar tudo junto e completo. Dessa forma você vai ter florestas bem densas e bonitas, mas que evaporam seu FPS por conta do Ray Tracing nessas partes, botando sua placa de vídeo pra gemer. Geme meu nome, geme! Selecionando somente essas 2 partes, temos por exemplo essa mudança na estrada principal para Sandy Shores. E em Sandy Shores temos essa mudança visual, algo bem legal. O esquema para instalação é bem simples, basta arrastar as pastas que quer, no meu caso essas 2, e adicionar seus nomes na DLC List. Por fim, após a adição de todos esses mods gráficos e de vegetação, obtemos essa mudança de visual no jogo. E com isso finalizamos os mods visuais. Daqui pra frente entramos nos mods de gameplay. E o primeiro mod para ampliar a gameplay é o Drive V, que literalmente reformula o sistema de direção dos veículos do jogo. Segundo a nota do próprio autor do mod, abre aspas, o Drive V é o resultado de 5 anos e mais de 2.000 horas de aprendizado do sistema de física e testes, a fim de criar uma experiência realista e divertida. Cada veículo é único e teve a atenção cuidadosa a cada atributo dinâmico individual. Fecha aspas. Ou seja, é um trabalho gigante a fim de tornar a forma como você dirige cada carro mais realista. E aqui já entra o meu aviso, esse mod causa uma mudança expressiva nesse quesito. Assim que instalei ele e decidi testar, eu saí batendo em tudo, por estar acostumado à dirigibilidade bem mais arcade do GTA V original. Então, ao decidir usar esse mod, tenha em mente que você vai levar um tempinho até se acostumar, dependendo do carro é claro. Veículos mais potentes têm um controle, freio e aceleração melhores. Porém, veículos mais básicos são mais pesados, freiam mais lentamente e não correm tanto. Inclusive, uma batida bem dada de frente pode mandar seu carro de arrasta pra cima. É realmente realista. Bom, particularmente para uma experiência nova ao rezerar o game, acho que vale muito a pena. De próximo, para complementar esse quesito dos carros, adicionei o NVR Traffic V Fear Edition. Esse que tem como objetivo simples de trazer os carros das DLCs e modo online para o tráfego do modo história, inclusive de forma realista, como supercarros serem mais fáceis de serem vistos em áreas nobres de Los Santos. Acho extremamente interessante, porque assim temos uma gama maior de carros pelas ruas. E para dar vida a essas ruas e todo o game, adicionei o Sound Pack for GTA Enhanced, um mod que traz centenas de novos sons para o jogo, como por exemplo, para os carros, novos sons de partida, novo som de turbo. Na ambientação, o mod adiciona novos sons no bairro do Franklin, novo som para o trem, e até uma musiquinha para esse artista de rua. Esse mod tem um adicional opcional que achei bem interessante, que adiciona diversas faixas de músicas novas, uma compilação de diversos sucessos populares do TikTok, agora dentro da rádio, a Self Radio. Essa é a lista das músicas adicionadas. E junto com esse mod vem um complemento que faz com que essa rádio das novas músicas toque nos locais que são scriptados para tocar músicas das rádios do jogo. Eu acho esse opcional completamente coerente com a ideia aqui do vídeo, já que GTA V saiu em 2013 e nas suas rádios só toca as pedradas daquela época. Então, já que estamos atualizando tudo, atualizar ao menos uma das rádios faz muito sentido. E é claro que não podia faltar nesse mod o som das armas. O mod alterna o som de diversas delas, por volta de uns 20 sons novos pelo que vi nos arquivos.
Eu gostei bastante dos novos sons das armas, e o melhor é que esse mod adiciona muitos sons novos. Eu não mostrei nem 20% de todos, então é um mod que vale muito a pena. Inclusive ele também adiciona novos sons de gritos de pedestres atingidos. E falando nas armas, um mod importante para complementar o combate é o Euphoria Ragdoll Overhaul NVE. É um mod conhecido da versão Legacy e que possui versões para outros jogos, como Max Payne 3 por exemplo. Esse mod força uma utilização mais realista do sistema Euphoria Ragdoll, fazendo com que os personagens e NPCs tenham um comportamento mais realista aos impactos que recebem no corpo. Por fim, para finalizar o combate e os mods desse vídeo, temos o NVE Gore Variety, que torna os combates mais brutais, com bem mais sangue à mostra durante os ataques. Preferi até deixar a tela em preto e branco para o YouTube não puxar a minha orelha. É um mod que incrementa bastante a gameplay de combate, com uma simples adição. E é isso, são esses mods que juntos podem aprimorar sua experiência com o GTA V Enhanced. E claro, como essa versão ainda está engatinhando no quesito mods, se saírem mods melhores e maiores antes do GTA 6, eu faço uma versão atualizada desse vídeo. Por enquanto, é isso. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.